Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 59, cujo título é Sigamos até lá. Sigamos até lá. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas pelo evangelista João, no capítulo 15, no versículo 7, nos diz Jesus. Então já começa com um condicional aqui, não é? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, que é a mesma coisa, não é? Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, se houver essa conexão, para este acontecer, este tem que acontecer. Para que estejamos em Jesus, as suas palavras necessariamente precisam estar em nós. As suas lições necessariamente precisam estar em nós. Não apenas na nossa memória, mas principalmente na nossa ação, de forma plena, claro, mas no nosso esforço de ação. No nosso esforço de ação. Lembrando a definição do verdadeiro espírita, é aquele, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências. Então, se nós nos esforçamos em conter as más tendências, é claro que as boas tendências, que podem ainda não ser o carro-chefe, mas estão ali como ideal do nosso coração, elas vão aos poucos sendo implementadas. Então, critério, se. E também aqui no se, nós destacamos o livre-arbítrio, porque é uma questão de escolhermos estar em Jesus e escolhermos que as suas lições estejam em nós. É escolha. Podemos optar sim, podemos optar não, ignorar, nos tornarmos indiferentes ou refratários, ou mesmo rejeitarmos totalmente, seja por que motivo for, ou abraçarmos, por já decidirmos pela nossa renovação moral. Livre-arbítrio. Então, muito bem, começa aqui a sua fala dizendo se vós estiverdes em mim e as minhas, ou seja, se as minhas palavras estiverem em vós, aí vem o quê? O que, Senhor? O que vai acontecer se assim for? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí eu quero alcançar esse estado, porque aí eu posso pedir tudo. Mas o que significa, não é, alcançar esse estado? E aí é o título em que Emmanuel nos diz: sigamos até lá, até este ponto, em que estaremos em Cristo e as suas palavras estarão plenas em nós. E apenas quando elas estiverem plenas em nós, tudo o que pedirmos nos será feito, porque quando isto acontecer, estaremos de tal forma afinizados com as leis de Deus, expressas através das nossas escolhas, então essa afinização será patente, que então é claro que tudo que pedirmos será feito, porque tudo que pedirmos estará plenamente de acordo com as leis de Deus. Será que hoje tudo que pedimos está plenamente de acordo com as leis de Deus?
Tá, mas olha só, eu sou uma pessoa boa e eu peço para Deus para ser uma pessoa rica, ganhar na Mega Sena, eu vou fazer tanta coisa boa. Então, por que será que Deus não deixa eu ganhar na Mega Sena? Ah, mas Deus sabe, não é? Deus sabe lá das nossas tendências. E se Ele não nos dá, Ele tem lá suas razões. Aí é nós estarmos de novo, não é? Afinizados com a ideia da paternidade divina, que realmente é o Pai na nossa vida, Pai Celeste. O que realmente é Deus na nossa vida? O que representa esse Pai de infinito amor, infinita justiça, infinita misericórdia, o que realmente Ele representa? O que as suas leis significam na nossa vida espiritual? Sim, essas leis que dizem estar no nosso inconsciente e que eu preciso, não é, trazer à tona. Isso é tão importante assim? Mas se nós somos filhos de Deus, sigamos até lá, e é para lá que seguimos, para esse estado de plenitude de afinidade. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. E efetivamente tudo o que Jesus pede está afinizado. Ah, mas Jesus pediu na cruz para Deus afastar o cálice, Deus não afastou. Jesus pediu na cruz para afastar o cálice. Ok, vamos lá. Jesus pediu na cruz. Jesus está aqui para quê? Para nos ensinar. Ele pediria para afastar o cálice? Ele, Espírito puro, pediria? Eu acredito que ele verbalizou isso e que isso foi registrado. Tem um sentido didático? Vamos lá, vamos considerar. Jesus disse isso. Por que não considerar? Está lá registrado pelo evangelista: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ora, que lição, hein? Que lição na cruz. Ele está ensinando a nós, pequeninos desta humanidade terrestre, que jamais enfrentaríamos, ou melhor, vamos imaginar, que praticamente nunca enfrentaríamos esse tipo de testemunho madeiro ali, diante de uma inocência. E é isso, que seja feita a vontade de Deus. A gente ia pedir para afastar o cálice. Bom, eu ia pedir. Se fosse um filho nosso, a gente ia pedir. Então ele verbalizou ali o que ele sabia que ainda é do coração da criatura humana, pedir para afastar aquela dor, porque nós ainda somos muito pequeninos e não vemos o que um momento de dor e um momento de testemunho significam na nossa vida espiritual, a magnitude que tem momentos assim na nossa vida, nas nossas vidas. Então ele vem e nos traz esta fala extremamente, monstruosamente iluminada de didática. Pai, afasta de mim esse cálice, mas, seja feita, Senhor, a vossa vontade, não a minha. Está nos ensinando. A gente lembra muito da parte do afastar o cálice e não lembra do que ele disse depois. Ai, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Diante de uma situação difícil, eu queria tanto isso. Mas, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Senhor, que situação terrível. Eu queria tanto, ou não queria. Mas, Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Será que nós estamos seguindo Estamos seguindo vamos dizer assim, no caminho espiritual pleno do espírito imortal? Estamos seguindo.
Mas ainda aqui no nosso pequeno caminho, como nos é difícil a gente entregar a Deus o rumo das nossas vidas, não pedirmos a Ele, ou mesmo podemos pedir. Jesus disse para a gente pedir, mas vamos confiar, vamos pedir e vamos receber o que for possível. Vamos pedir, mas não vamos criar uma expectativa de que vai ser feito aquilo que nós pedirmos. Vamos pedir, mas vamos fazer como Jesus, Senhor, ensinou, como Ele ensinou. Afasta esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha, porque eu não sei realmente o que é melhor para mim. Qual a amplitude dessa lição, o quanto ela vai me trazer, o quanto eu vou insistir no mundo espiritual para passar por isto. E lá, quando eu insisti, eu disse, não, se eu pedir na hora para que isso não aconteça, façam-se de surdos. Porque é isso que eu quero que aconteça. Porque lá no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, temos uma lucidez que nos falta aqui. Uma lucidez além dos sentidos físicos, uma lucidez sobre o nosso passado espiritual, sobre o que realmente queremos reparar e construir. Então nós pedimos lá. Aí quando chegamos aqui e as situações nos alcançam e achamos que está tudo errado. Olha, se estamos fazendo a nossa parte e as dores nos alcançam, elas nos alcançam, primeiro, porque temos ombros para suportá-las. Segundo, porque temos condições de aprender com elas e as superarmos, saindo desses desafios melhores do que entramos. Mas, entendendo isso, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas, Senhor, Deus Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Por quê? Porque o Senhor é Deus, não é? Nesse capítulo 15 de João, Jesus fala sobre a paternidade divina, sobre Deus, sobre a sua relação com Deus e a nossa. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, as palavras de Jesus são simplesmente o quê? O Evangelho. Então, se o Evangelho estiver em nós, pedireis tudo o que quiserdes. Se a lei de Deus estiver em nós, os nossos pedidos serão extremamente afinados. Mas eu não sei se os meus pedidos estão afinados com as leis de Deus. Como eu posso saber? Eu não vou saber, porque ainda não tenho tantos conhecimentos assim, vamos dizer, profundo. Eu acho que eu estou pedindo uma coisa boa. Eu acho que eu estou pedindo que se eu ganhar na loteria, ou se eu conseguir a promoção, ou se eu passar naquele concurso que eu estou pedindo, isso vai me fazer realmente feliz, eu vou contribuir melhor para o mundo, e é isso que eu estou pedindo, vamos pedir. Mas se isso não acontecer, se eu não conseguir passar no concurso, ou não conseguir a promoção, ou não conseguir a cura que eu estou pedindo, existem motivos, e eu preciso ter certeza de que o fato de eu não conseguir naquele momento, que não quer dizer que eu não vou passar num outro concurso, ou não vai conseguir a promoção mais à frente, mas naquele momento, está me sendo vedado, está me sendo negado, e existe uma razão muito boa para isso acontecer, e eu preciso estar muito, muito, muito certa disso. Ok. É interessante que eu vi a página antes, né? Li, estudei, e pensei assim, essa página vai ser tão rapidinha, praticamente vou só ler. Imagina. Emmanuel então nos diz, na oração dominical, porque ele diz no versículo que pedireis tudo o que quiserdes. Como é que a gente pede a Deus as coisas? Em prece. Por isso ele fala aqui no início sobre a oração. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância
plena dos desígnios do Pai. Está falando aqui do Pai Nosso, né? Da oração do Pai Nosso, que nós bem conhecemos. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Que falamos, até que a gente aprenda a entender realmente quem é esse Pai, o que ele pretende para nós e o que ele nos oferece e como devemos usar os recursos que nos oferece e como devemos pedir e como devemos aceitar o que ele nos dá em relação ao que pedimos. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção de amparo celestial. Vamos pedir não sei quantas vezes, se a gente pedir não sei quantas vezes, se a gente pedir e ainda fizer um sacrifício, se a gente pedir e fizer uma promessa, então a gente vai lá e aí vai ser cumprido. É interpretada, então, a oração pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais, como se fosse simplesmente falar aquilo ali. O que vem da alma, não, é aquilo que está... Se eu te falar aquelas exatas palavras, já está resolvido. A gente sabe que não é assim, né? Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Então, quando a gente acha que é muito fácil, basta pedir, Deus me atende, isso parece um pouco de uma criança caprichosa, não é? Não, é meu pai, tem que me dar, você tem que me dar. Você tem que me dar, que negócio é esse? Você não é meu pai? Por quê? Eu estou pedindo para uma coisa boa, você tem que me dar. Então, isso é uma criança ou um jovem mimado, não é? E inconsequente do que realmente está pedindo. Então, ele diz que nesses casos, ou o pedinte está em queda, ou é ignorante por estar fazendo isto. Ele necessita, nessa situação, então, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios, ou seja, à vontade, às leis de Deus a seu respeito. Então, existem situações que circunscrevem o que pode acontecer na nossa vida. A lei de causa e efeito. Nós temos como conseguir aquilo que estamos pedindo? Não, nós não temos. Não nesse momento, porque nós estamos ainda aprendendo e precisamos aprender com a falta do recurso e não com a presença do recurso. Isso pode acontecer? Sabemos, né? Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Que maravilha! Quer dizer que vai ter uma época em que todo mundo vai pedir e tudo que todo mundo pedir vai ser feito. Quando? Quando nós estivermos em Cristo e as suas palavras estiverem em nós. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, o que quer que seja, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. E a gente percebe que realmente ainda falta um tempo. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. E o nosso Emmanuel conclui dizendo: na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor.
Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Vamos fazer cada dia o melhor que pudermos. E se fizermos hoje o melhor que pudermos, estaremos dentro daquele preceito. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Porque estamos lá, buscando nos preparar a cada dia, buscando atenção, termos bom ânimo, boa vontade, estarmos ali presentes para o testemunho que cada dia nos solicita. Vamos rogar, mas vamos lembrar Jesus na cruz. Ai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Pela bênção da reencarnação, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui, mais uma vez, nessa experiência carnal que tanto tem para nos ensinar. Fortalece-nos em nossos testemunhos. Existe o testemunho atual, mas todos os momentos nós temos testemunhos a nos visitar. Fortalece-nos a cada um deles, Senhor. Abençoa nosso anjo guardião, abençoa nossos dias, nossas noites, famílias, lares, afetos. Abençoa, Senhor Jesus, toda esta humanidade, tão sofrida, angustiada. Ajuda-nos a nos lembrarmos de Deus, nosso Pai, que cuida tão intensamente de cada um de nós e que te destacou, Senhor amado, para nos cuidar. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.